Fala pessoal, iniciando mais um giro semanal do mercado cripto, sábado, dia 6 de setembro de 2025, vou falar do Bitcoin, da dominância do Bitcoin, do Ethereum, da Solana, da AVAX e da FET. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Caso queira fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros do Telegram, em que lá são passadas análises durante a semana inteira, análises exclusivas, conteúdo que não é passado aqui no YouTube aberto. Temos live toda semana, live semanal, que você pode tirar dúvidas em tempo real. Chat aberto, tem 2 livros de Wyckoff de presente para vocês aí, que ao acessar o grupo estão disponíveis em uma aba específica do grupo. Vale muito a pena, muito barato, pessoal. Deixo o convite para vocês. Link na descrição do vídeo. Ao clicar no link, é tudo automático, tá, pessoal? Você entra lá no site, preenche os dados que o site te pede. Tem a opção de pagar por Pix ou por cartão de crédito. Realiza o pagamento. Na hora que for realizado, o site já vai liberar o link de acesso. Só clicar que o Telegram vai te puxar automaticamente para dentro do grupo. Beleza? Bom, pessoal, Bitcoin, acredito que nós estamos chegando, tá, pessoal, em um momento aí que não deve se enrolar mais, tá? Para mim, o mercado vai abaixo aí. Este mês não passa de outubro, tá, pessoal? Na minha visão, não passa de outubro mais. Agora vai. O mercado aí vai para baixo. É a minha expectativa, que nós estamos aguardando há bastante tempo aí. E vocês devem tomar cuidado para não se desesperar, pessoal, porque para mim essa queda aí vai ser uma grande armadilha, tá? Vai ser uma capitulação que vai limpar o mercado, para o mercado poder subir, pessoal, e pagar esta alt-season aí que nós estamos esperando há muito tempo, certo? Vou passar aqui a minha visão para vocês. Bitcoin, pessoal, gráfico semanal na tela, tá? Eu trouxe aqui para vocês, ó, o acumulado de liquidez, pessoal, que a gente tem. Um acumulado de 3 meses, tá? Trimestral. Nós temos muita liquidez, pessoal. Vocês podem ver, ó, onde mais tem liquidez é aqui na região dos 95 mil dólares. E depois na região dos 89 mil dólares. Região, tá, pessoal? Toda uma região a ser capturada. Certo? Eu acredito que o Bitcoin não sobe antes de capturar essa liquidez que tem abaixo. Beleza? E aqui que mora o pulo do gato, tá, pessoal? Para mim o Bitcoin vai derreter, tá? Vai ter um derretimento aí, um pânico, mas é para subir. Certo? Então lembre-se disso, tá? Acredito que esse movimento está batendo na porta já. Pode ser que ocorra agora esse mês, ou não passe de outubro, tá, pessoal? E depois, lá no fim do ano, acredito que teremos 2, 3 meses aí de alta muito forte no mercado, muito forte. Vai levantar para cima. A intenção do institucional é jogar o mercado para cima e não para baixo, pessoal. Certo? Então tomem cuidado. Gráfico semanal, tá, pessoal? A gente tem esse caixote aqui, ó. Eu já expliquei para vocês que eu acredito que é um movimento de distribuição sendo formado aqui, certo? Começou aqui um movimento de distribuição de Wyckoff. Fizemos um uptrust e agora a gente deve voltar para dentro do caixote para buscar essa liquidez que está parada aqui na região central do caixote, pessoal, podendo vir até o fundo dele, tá? Para depois a gente subir e fazer a pernada final do ciclo. Certo? Capturando o uptrust, esse topo aqui, o topo histórico, atual topo histórico. Beleza? Essa queda aqui, pessoal, vai meter o pânico. Eu acredito que as altcoins aí, eu falo há bastante tempo para vocês tomarem cuidado com as altcoins, elas vão puxar e vão puxar com força, tá, pessoal? Vai assustar. Certo? Então, passando aí o resumo geral do que eu espero para o mercado. Certo?
a liquidez que eu passei para vocês nos 95 mil dólares, tá, pessoal? O que, que a gente tem aqui nos 95 mil dólares? Ó? Temos, eu até acho que eu paguei sem querer, estava aqui. Temos este Fair Value Order Block, bem na região, ó, tá vendo? 95.300, ó. Então aqui é um ponto, tá, pessoal? Por que eu digo isso, ó? Você percebe que o preço, quando ele sobe aqui, quando ele volta pelo gráfico semanal, ele para exatamente em cima, pessoal. E não toca a região. Tá vendo? Isso aqui, pessoal, é uma zona de liquidez, ó, abaixo, certo? É uma armadilha. Então, o que, que o preço faz depois? Ele sobe, isso aqui é uma alta de indução, tá, pessoal? Sobe para fazer o uptrust e aí depois ele volta para capturar a liquidez. Deixando todo mundo preso no topo. Tem muita gente presa no topo, tá, pessoal? Muita gente. A maioria tá presa no topo. Certo? Então a expectativa é que a gente veja esse movimento de captura de liquidez abaixo, certo? Temos um grande FVG aqui abaixo, ó. Essa região aqui, essa ineficiência, tá vendo? Que coincide com o FVG que nós temos na CME, nos futuros da CME do BTC lá, exatamente 92 mil dólares. Eu já passei em vários vídeos aqui para vocês. Então são dois pontos bem importantes que o BTC deve visitar antes de subir, pessoal. É o que eu acredito. Certo? Então, fiquem de olho nesses pontos, 95.500, 95.300 a 89 mil dólares, tá, pessoal? 92, 90, 89, exatamente. Olha que coincidência, né, pessoal? Exatamente 89 mil dólares, que é o ponto de liquidez que eu acabei de mostrar para vocês, e 95 mil dólares, onde mais tem liquidez parada no acumulado trimestral. Certo? Para mim, o Bitcoin pega essa liquidez antes para subir forte. E de quebra vai liquidar todo mundo, tá, pessoal? Quem ainda não saiu do mercado vai sair dessa queda. Vai saltar fora do mercado. E vai perder toda a alta que vai vir pela frente. Então, deixo o alerta para vocês aí. É a minha expectativa, tá? Vou passar para o gráfico diário. Gráfico diário é o seguinte, tá, pessoal? Uma visão mais de curto prazo. Ó. O que pode acontecer agora aqui no Bitcoin? Antes de ele cair, tá, pessoal? Eu vou passar alguns pontos para vocês aí bem interessantes, certo? Nós temos aqui no BTC, ó, alguns detalhes que a gente tem que ficar esperto. Ó. Tem uma liquidez aqui, ó. Trouxe um mapa de liquidez aqui do gráfico de 3 dias, tá, pessoal? Acumulado de 3 dias. Ó. Nós temos muita liquidez nos 114 mil dólares parada, tá? Muita liquidez. Então, pode ser, tá, pessoal, que antes de o BTC cair, vocês estão vendo que aqui já tem topinhos alinhados, ó. Isso aqui é liquidez, tá, pessoal? Tem topinhos alinhados e logo acima a gente tem um FVG, ó, tá vendo? Ó. Logo acima. Então, pode ser, tá, pessoal? Pode ser que o BTC venha aqui pegar essa sombra aqui, ó, certo? Para subir, pegar essa liquidez que está parada aqui em cima, na região de 114 mil, e aí se atirar. E ir lá para aquela região mais profunda que eu passei para vocês. Isso, movimento de gráfico diário, que é o nosso gráfico que estamos olhando agora, certo? Movimento mais de curto prazo. Beleza? Mas isso não importa muito, tá, pessoal? A expectativa é que ele venha aqui para baixo no fim das contas. Isso que eu quero passar para vocês. Estou passando de tabela aqui o movimento que ele pode fazer antes, tá? Pode ser que tenha essa alta aí ainda para prender mais uma galera acima. As altcoins dê um pumpzinho aí para depois derreter forte, certo? Resumo geral do gráfico diário aqui, ó. O que aconteceu que não poderia ter acontecido, tá, pessoal? O BTC ele vem. Isso aqui já foi passado lá no grupo de membros há bastante tempo, tá? O pessoal já está ciente aí da movimentação. O BTC ele vem uma pernada de alta aqui, certo? Fazendo
topos ascendentes, fundos ascendentes, certo? Até que aqui no fim ele captura o último topo, faz a captura e volta para perder o fundo, pessoal. Ele perde esse fundo. Não poderia ter perdido esse fundo, certo? Então o que acontece aqui, ó? Nós temos aqui, pessoal, um breaker block. Temos um breaker diário, pessoal. Isso aqui é um bloco de resistência muito forte, tá? Já está validado o breaker, tá, pessoal? É um breaker validado. O que valida um breaker? Tem que ter obrigatoriamente a captura do topo antes de voltar para perder o fundo. Isso numa tendência de alta, tá, pessoal? Certo? E ele tem que gerar FVG, tá, pessoal? E aqui foi gerado um FVG. Essa região aqui. Então, tem os requisitos preenchidos, é um breaker validado. Então, para mim, esse breaker aqui, o BTC, não passa mais, tá, pessoal? E é para baixo. Não passa mais, eu digo, no sentido de fechar candle acima, fazer esse movimento aqui, ó. Para mim, ele não faz mais agora, tá, pessoal? Agora. Ele primeiro vai abaixo. Certo? O que ele pode fazer, que eu acabei de passar para vocês, é voltar aqui, esse movimento de capturar essa sombrinha aqui, ó. Ó. Captura essa sombrinha aqui, essa mínima. Sobe aqui só para capturar essa região aqui. Só para capturar, que é onde está toda a liquidez parada. Pode ser até um pavio aqui para cima e volta com tudo. Essa é a expectativa, tá, pessoal? Se ele fizer esse movimento de pegar a liquidez que está parada ali. Pode ser que faça, tá? Só para deixar claro. Mas, para mim, ele não fecha mais, não quebra mais estruturas acima para dar continuidade aqui, tá? Esse breaker aqui, para mim, é daqui para baixo, beleza? Então, BTC, resumo geral é esse, tá, pessoal? Acredito aí uma boa queda pela frente, visando aí a região dos 95 mil dólares a 89 mil dólares, pelo menos, é uma região que eu tô de olho, tá, pessoal? Chegando aqui embaixo, aí outra conversa, a gente vai sentar, vamos ter que ver aí o que a gente vai fazer. Provavelmente vai ser a melhor região de todo o ciclo, todo esse ciclo para comprar altcoins, porque vai ser uma região pré-alt-season, que vai dar início à grande pernada final, tá? Do BTC e das altcoins juntos, certo? Então, Bitcoin é isso, vamos dar uma olhadinha na dominância. Dominância do BTC, quero alertar alguns pontos para vocês, tá, pessoal? Vou botar no gráfico semanal aqui, para vocês entenderem, fica melhor de enxergar. Dominância do BTC, quem nos acompanha há mais tempo, pessoal acompanha o canal há mais tempo e sabe que a gente gravou aqui um dos alvos que a gente tinha para dominância, que poderia segurar a dominância para derreter para baixo. Tinha 3 alvos que eu tinha botado aqui, que eram 3 possibilidades. Um aqui, tem um FVG aqui, ó, esse FVG aqui, ó, mais ou menos nessa região, e o outro era esse bloco de ordem aqui em cima, que era nessa região aqui, dos 70%. Que é este bloco aqui, tá? Isso só recapitulando, tá, pessoal? Não vem muito ao caso agora, certo? Ele tocou no primeiro alvo, vamos chamar assim, e já veio abaixo, beleza? Então, dado o start aí na dominância, queda, tá? Qual que é o alvo final para essa dominância? Alvo final, para mim, fechar essa grande falha aqui abaixo, ó, pessoal. 46%, tá? Essa região aqui. Para mim, deve ser por esta região o fim da alt-season, tá? Então nós temos muito a cair ainda e muitas altcoins a subir. Só que o que eu quero alertar vocês, pessoal? A dominância tá numa região, isso há bastante tempo eu já vim falando, inclusive aqui no YouTube. Já falei nos vídeos anteriores. Esta região aqui, pessoal, é muito perigosa para entrar nas altcoins, tá? Porque pode ser que a gente tenha um repique. Inclusive, este repique já pode estar em andamento, tá, pessoal? Já estamos subindo aqui na dominância. Certo? Então, alguns pontos que eu quero passar para vocês aqui, tá? Gráfico semanal, primeira coisa. Quero que vocês observem, tá, pessoal? Nós estamos numa divergência muito forte aqui,
Ó, no RSI de fundos, tá, pessoal? Na força relativa, índice de força relativa, ó, tá vendo? Então, isso aqui já é um sinal bullish, tá, pessoal? Para subir, para a dominância subir. Então, tomem cuidado. Estamos quase sobrevendidos no RSI e tem uma grande divergência entre preço e RSI, tá? É uma região que tem blocos aqui que tende a dar repique, isso eu já venho avisando há bastante tempo, certo? Então, semanal é isso, pessoal. Para mim, a gente já pode estar iniciando um repique aí que pode levar essa dominância até aqui a região de 61%. Aí a gente tem que ver, certo? Temos uma POC de volume aqui, como vocês podem ver, ó. Essa região aqui, ó. Tá vendo? De toda essa queda aqui, a região que mais teve volume foi nessa região aqui, ó. Exatamente onde está o bloco, este bloco de ordem aqui, esse OB, tá vendo? Então pode ser que tenha um repique até essa região aqui para voltar e dar continuidade na queda, tudo bem. Só que o problema é o seguinte, pessoal, se esse repique vier agora, e eu acredito que está se desenhando, tá? Está se desenhando. E o BTC fizer essa correção que eu acabei de passar para vocês, enquanto a dominância está subindo aqui, ó, aí vai ter a capitulação das altcoins, tá, pessoal? Que há bastante tempo eu venho falando para vocês aí. 50% de queda, lembra? Alguns vídeos eu já venho falando isso. Eu espero 50% de queda nas altcoins antes da alt-season. Logo eu vou falar aí da Solana, da VAX, da FET, vocês vão entender os porquês. Então, tomem bastante cuidado, tá, pessoal? Vou passar para o gráfico diário aqui, ó. Ó, já está começando. O que é isso aqui, ó, pessoal? A dominância já está subindo e está parando antes da. Isso aqui é um FG, tá, pessoal? Uma falha, ó. Tende a vir pelo menos aqui, tocar essa região. Tá parando antes, tá vendo? Isso aqui é uma indução, tá, pessoal? Daqui um pouco ela pode voltar aqui e vem pegar essa região. O que eu tô na expectativa que acabe acontecendo aí, pessoal? Que ela supere este FVG, se apoie aqui nessa região e vá pagar o alvo lá em cima. E o Bitcoin caindo, aí já viu, né? Sangue nas altcoins. E sangue pesado, tá? Não vai ser quedinha. É queda assim que vai surpreender, vocês não esperam essa queda. Tô dizendo de 50% de queda do preço atual das altcoins aí, pessoal. Tome cuidado. Certo? Então, tô de olho nessa movimentação. Acredito que a dominância aí tem tudo para dar um repique, tá, pessoal? Se ela não der agora esse repique e voltar aqui a cair, não importa. Eu acredito que em algum lugar, ou aqui, ela vai dar esse repique, tá? Vindo buscar essa região aqui desse bloco aqui, ó, que tem essa POC de volume aqui dentro, para aí aqui dar continuidade na queda, certo? Então, a melhor entrada nas altcoins é com a dominância nesta região. Isso no vídeo de hoje eu estou falando, tá, pessoal? 6 de setembro. O mercado pode mudar daqui uns dias. Essa dominância pode ir mais acima ainda? Pode. Eu não acredito que vai mais acima, mas pode. Então, alerta aí, tá? Essa movimentação casada, BTC caindo. E essa dominância subindo aqui, capitulação e limpa do mercado, tá, pessoal? Quem ainda não saiu, que está preso no topo aí nas altcoins, vai sair nessa movimentação, vai ser expulso do mercado, vai desistir. Não vai mais acreditar em alt-season, não vai mais acreditar que vai ter alta, e é aí que o institucional vai jogar o mercado para cima. Neste momento, entende? A intenção do institucional é exatamente essa. É o trabalho do mercado, pessoal, cansar o pequeno investidor, cansar vocês. Tá num lenga-lenga, numa água de salsicha aí faz anos. A out-season estão falando desde 2023, né? 2022, 23, 24, 25, out-season, já teve várias out-season aí. Entende? E o mercado só plantando armadilha atrás de armadilha. Então, acredito que vai ter esse movimento de capitulação mais uma vez para cansar e expulsar do mercado todo mundo que puder expulsar, para aí eles jogarem o mercado forte para cima, certo? E nós teremos essa out-season aí, fim de ano. Vamos falar do Ethereum.
Ethereum, eu já passei para vocês aí bonitinho os alvos que eu espero para o Ethereum, tá, pessoal? Eu não acredito que o Ethereum tem um FV. Ó, o Ethereum é o seguinte, ó, ele fez um sweep de liquidez, tá, nesse topo, que é só a captura da liquidez, ó, e voltou, certo? Ele não fechou candle acima. Então, quando faz isso aqui é gráfico semanal, tá, pessoal? Gráfico semanal na tela. Quando faz um sweep, um gráfico grande desses, num topo histórico, a expectativa é que corrija bastante, tá, pessoal? Para buscar liquidez. Não acredito que ele vai parar aqui nesse FVG que temos aqui, ó, uma brechinha, ó. Ele vai segurar aqui nos 4 mil dólares e vai fazer isso aqui. Eu não acredito, tá, pessoal? Como eu vi alguns falarem por aí. Eu acredito que o Ethereum vai fazer uma correção profunda, tá? Junto com o BTC, junto com aquela movimentação da dominância, tudo casado. Certo? Então, 2 pontos que se eu quisesse, tá? Ah, eu não tenho Ethereum, quero comprar Ethereum. Eu estaria de olho aqui na região dos 3.100, 3.200, tá? Pode ser que segure aqui. Por quê? Isso aqui é uma região do centro desse caixote, ó. Tá vendo a linha central, ó, 50% caixote? Pode ser que ele segure nessa região e suba, tá? Ou ele vem mais abaixo ainda, ameaça perder essa região, ir lá para baixo, e pare nesse OB aqui, ó, um OB mensal, um order block mensal na região dos 2.500. Exatamente 2.500 redondos, tá, pessoal? Para subir, e subir forte. Se botar no gráfico mensal, eu sempre boto quando eu passo para vocês aqui, ó. Ó, o OB tá bem desenhadinho aqui, esse OB, ó. Pode ser que o Ethereum volte aqui, tá, pessoal? Ou segure aqui, ou aqui. Eu deixei desenhado do lado aqui, ó, as possíveis movimentações, certo? E aí, alvo acima, vou comprar em 3.200, vou fazer um DCA, vou comprar aqui e se cair mais eu compro aqui. Ah, caiu aqui, fiz 2 compras. E agora? Vou levar até onde essas compras? Aí a gente vai pegar todo o alvo desta reacumulação de Wyckoff, que é esse caixote. É uma grande de uma reacumulação, tá, pessoal? Nós vamos pegar todo esse alvo aqui, vamos botar acima. Desde o início da estrutura aqui de baixo, tá, pessoal? Ó, 8.700 dólares. Essa região, 9 mil dólares. Certo? Então, Ethereum tem upside, um bom upside, desde que pegue ele nesses alvos, tá, pessoal? Ele pode vir aqui inventar tocar o fundo do caixote aqui ainda para subir? Pode. Pode. Inclusive tem um OAB aqui, ó. Diga-se de passagem, ó. Esse candle de sweep de liquidez aqui, ó. Um OAB. Fez o sweep de liquidez nesses fundos aqui, ó. Capturou eles, ó. Tá vendo? Só fez o sweep, varreu a liquidez aqui que tinha, voltou, subiu. Então pode ser, tá? Que o Ethereum ainda invente de voltar aqui embaixo, pessoal, dependendo do que o BTC fazer aí. E a dominância também, né? A dominância precisa subir. 1.700 dólares, tá? Eu não ficaria esperando os 1.700, mas deixo aí aberta essa possibilidade. Então, Ethereum, para mim, deve chegar nesse ciclo aí até os 9 mil dólares, quem sabe os 10, essa região aí, beleza? Solana. Solana é o seguinte, pessoal. Acredito que Solana, há bastante tempo eu venho passando para vocês, a Solana é o seguinte, ó, ela tem uma estrutura, desde o nascimento dela, ela tem essa estrutura aqui, certo? Ela faz uma pernada de abertura. Explode, sai lá de... Quanto que ela saiu ali? Região de $1, foi lá para 250 dólares, tá, pessoal? Foi uma baita de uma alta na alt season de 2021. Aí o que ela faz no bear market? Um processo de mitigação, que é normal, tá, pessoal? Isso na macro. Isso aqui é um gráfico semanal, um gráfico macro, certo? Então ela precisa, depois de uma abertura de uma estrutura deste tamanho, ela precisa em algum momento mitigar. É normal, para dar continuidade no movimento, fazendo uma quebra do topo, entende? Só que o que acontece? Ela ainda não fez essa quebra que eu estou falando aqui, ó. O que ela fez? Ó? Ela fez esse sweep de liquidez, tá vendo? Ó,
temos um candle de sweep aqui, ó, só sombra, pavio. Isso não faz quebra, pessoal. Ela precisa fechar um candle acima. Ela não consegue, ó. Então isso é negativo para o preço, certo? Faz um sweep aqui. Aqui eu avisei que a Solana ia derreter. Eu me lembro, foi no YouTube aberto que eu falei. O preço deveria voltar e voltar bastante, e ela derreteu, tá, pessoal? Só que antes ela ainda fez mais uma indução, manipulou mais uma vez um novo sweep de liquidez, ó, não botou fechamento acima dessa máxima, e aí se atirou e derreteu até aqui embaixo, certo? Qual que é o problema? Quando ela chega aqui embaixo, ela alinha fundos aqui embaixo, pessoal. Se nós pegarmos o contexto, ela vem aqui embaixo, alinha esses fundos, em cima de uma POI, um ponto de interesse. POI é ponto de interesse, tá, pessoal? Interesse de compras institucionais, tá? Então, aqui nós temos um order block logo abaixo, ó. Aqui ela já parou em cima, tá vendo? Ela faz toda essa indução, busca liquidez e quando ela volta, ela alinha liquidez. Ela não volta para capturar e daí subir. Entende? Então, aqui é um problema para a Solana. Isso que eu quero dizer para vocês. Por quê? Porque agora, para mim, tá, pessoal? Isso aqui, ela tá num padrão aqui para cair, tá? Para cair. Solana, para mim, o correto seria ela voltar, buscar essa liquidez. Esse desenho aqui, ó. Buscar essa liquidez e aí estourar a tampa. Não subir com tudo, tá, pessoal? Para quebrar a estrutura desse topo. Botar fechamento acima. E ir pagar os alvos deste pivô que ela até agora não conseguiu fazer, não conseguiu pagar, que são $329 e $420. Então Solana para mim de duas uma, ó, pessoal. Tá vendo esse caixote aqui? Vou deixar mais gordo ele aqui, ó. Para mim, tá? Eu deixei desenhado do lado, ó, pessoal. Ou ela vai fazer o primeiro movimento ou o segundo. Tá? Eu acredito que ela volta ou testar a base para ir subir, pagar o alvo lá na região dos 330 até os 420, toda uma região, tá, pessoal? Nunca o número exato. Ou ela faz o que seria o melhor, tá? Daria muito mais tranquilidade numa compra em Solana, que ela tocasse esse OB aqui, ó, para subir forte e ir lá para cima. E aí nós teríamos até uma simetria de alt-season aqui, ó, se pegasse aqui embaixo, ó, até lá em cima. Quase 500% de Solana, ó. Aí sim. Tá entendendo? Então, os alvos aqui embaixo é o seguinte, ó, pessoal. Vou escrever na tela para vocês, ó. $74 e embaixo tá $74. Alvo 2, tá, pessoal? Alvo 1. E o alvo 1 nessa região aqui abaixo desse fundo aqui, ó. Tá vendo que tem um fundo alinhado aqui, ó? No gráfico semanal, ó. Isso aqui a gente chama de equal lows, pessoal. É liquidez, tá? Ó. Então ela pode vir capturar só esse alinhamento aqui embaixo, tocando o fundo do caixote para voltar a subir. Então, abaixo de $122, tá, pessoal? 122. São dois pontos que eu ficaria bem esperto de Solana. Certo? Estou deixando aí para vocês gratuitamente no YouTube. Se cravar, depois vocês lembrem que eu passei para vocês aqui. Há bastante tempo, tá? Há bastante tempo, se vocês rolarem os nossos vídeos para trás, aí vocês vão ver que eu falo desses alvos em Solana. Então, melhores pontos de compra em Sol para mim é neste movimento, que está casado com tudo que eu já passei para vocês do BTC corrigir, da dominância subir, vai puxar as altcoins com força para baixo, entende? E esse é um movimento muito rápido, pessoal. Isso aqui é algumas semanas. Ela já está lá embaixo. Certo? Em 2 semanas ela já está lá embaixo. Ou menos. É um movimento muito rápido.
que assusta muito o mercado. E quem tá preso, pessoal, essa galera que tá presa no topo aqui, presa aqui, já não aguenta mais, estão presos aqui. Quando fizer esse movimento, que ela sai do mercado. Se sair do mercado, não volta mais. E ainda sai falando mal do mercado. Entende? Então, para mim, a armadilha que o mercado está montando, isso aqui é um movimento de indução para voltar e fazer a captura, tá? Deixo passado para vocês de Solana. Vamos ver a VAX, Avalanche. A VAX, eu falo muito bem dela há bastante tempo para vocês. É uma moeda que todos deveriam ter na carteira. Eu acredito que essa moeda vai subir bem forte quando eles empurrarem o mercado para cima. A VAX está num movimento muito bonito aí, pessoal. Ela fez tudo que o script manda, tudo. Ela faz uma captura de liquidez aqui embaixo. Faz uma captura de liquidez. Dessa captura de liquidez vem a quebra da estrutura. Faz um choque, que é a mudança de caráter, mas estou começando a gostar de falar mudança de tendência, tá, pessoal? Porque é mais fácil para vocês entenderem. Fica mais fácil do pessoal entender. Caráter ninguém entende, mas fala mudança de tendência, tendência de alta, tendência de baixa. Então, muda a tendência para alta, pessoal. Entra numa tendência mensal de alta, certo? Esse choque é a chave do movimento da Solana. Gráfico mensal, ó. Choque no gráfico mensal, olha só que choque lindo. Fechamento acima, fez a quebra, choque, certo? É change of character em inglês. É a abreviação. Eu só boto CH, tá, pessoal? Na verdade, isso aqui está dizendo que ela mudou a tendência para alta e agora está num processo de mitigação para dar continuidade, entende? É isso que está acontecendo em AVAX. Então, o que tem que ficar esperto em AVAX aí? A partir de agora, gráfico semanal, certo? Na tela. A AVAX, pessoal, para mim ela está armando um pivô de alta aqui, tá, pessoal? Que vem dessa busca de liquidez aqui, essa captura, certo? E agora um processo de mitigação, que eu acredito que ela vai voltar a testar, vai fechar este fair value gap aqui, ó, na região dos 14 dólares, podendo ir a 10, tá, pessoal? 2 alvos para ficar esperto em AVAX. Para aí subir e pagar os alvos, fazendo um boss, break of structure. Vai quebrar a estrutura aqui acima, que é um pivô de alta. Um pivô de alta. Esse pivô que está desenhado aqui. Certo? Alvos acima, que ela deve tocar, pessoal, pelo menos 85 dólares, podendo chegar aos 96, 100, número psicológico aí. Certo? Testar esse topo aqui, ó. Essa região de topo aqui. Beleza? Então, isso dá uma alta em AVAX, pessoal, muito significativo, ó. 14 dólares. Dá 500 a 600%, tá, pessoal? Acha um pouco isso? 600%? Eu acho muito. Sendo que a VAX é um ativo que dá até para pegar pesado. É uma das grandes moedas do mercado. Certo? E a gente tem agora em a VAX aqui, ó, que eu falei para vocês. Ó. Para mim, esse FVG ela ainda não fechou, não deu aquela raspada nos 50% dele, tá, pessoal? E a VAX está dentro aqui de um caixote, tá vendo? Pode até pegar aqui, ó, já fez uma raspinha acima, tá dentro desse caixote. Então, eu acredito, tá, pessoal, que a VAX ainda antes de subir e estourar essa alt-season, essas altcoins vão ter esse tombão e a VAX vai vir raspar esse fundo aqui, ó. Pode ser que ela só raspe aqui, feche esse fair value gap aqui e exploda. Ou pode ser que ela venha tocar esse OB aqui que nós temos aqui no fundo, ó, na região de 10 dólares. E aí exploda. Lá para a região dos 85 a 100 dólares, certo? Então, a VAX, para quem sabe, quem acompanha o nosso canal, sabe muito bem que eu passei
Passei call de compra em AVAX em $15, que foi nesse fundo aqui, já passei gratuitamente para vocês. Eu já realizei essas compras que eu fiz aqui, tá, pessoal? Já vendi. E agora estou no aguardo desta movimentação aí para reentrar em AVAX, certo? Então, alvos em AVAX, 14, alvo 1, 14, alvo 2, 10. Tá aí, pessoal, deixei na tela para vocês. Depois, mais para frente, a gente vê o que aconteceu, certo? Então, excelentes expectativas aí para a VAX. Acredito que ela vai entregar uma puxada muito forte aí pela frente. Vão falar muito dessa moeda, tá, pessoal? E essa vai ser a out season, tá? Pelo menos esses alvos, não quer dizer que ela não possa subir mais, tá, pessoal? E isso aqui não foi out season da VAX, nem isso. Isso aqui foi todo um movimento dentro de um processo de mitigação. Tá vendo? Inclusive tá num padrão de cunha aqui, ó. Então, para mim, a VAX vai dar essa espetada para baixo aqui e vai embora. Certo? E por último, vou passar para vocês aí a FET, que é uma moeda também que eu, se fosse vocês, ficaria bem de olho. Essa FET tem uma das estruturas mais bonitas aí que uma moeda pode ter. Deve subir muito, bastante. Para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Ela pode chegar aqui em $5, tá? Pode, a estrutura dela permite. Vai ir, não significa que vai, mas a estrutura permite, pessoal. É um alvo estrutural dela, entende? Agora, tem que ficar esperto no que na FET. Neste bloco de ordem aqui, antes, tá, pessoal? Que ela já fez um toque aqui, não mitigou esse bloco ainda, ó, só encostou nele, ainda tem que ser mitigado, entende? Só fez um toque aqui, já derreteu, ó. Então, esse bloco é uma região chata, tá, pessoal? Então, o que eu estaria de olho em FET agora, tá, pessoal? Tá aí na tela um alvo, tá? Eu esqueci de tirar, isso aqui é um alvo lá do grupo de membros. É bastante tempo, eu nem me lembro. Eu acho que até, não sei se é do ano passado que a gente tem esse alvo aí, faz bastante tempo. A gente tem esse alvo. Passei lá, o pessoal que comprou FET aqui embaixo, nessas regiões, lá no grupo de membros, passei a call de venda aqui neste FVG para realizar lucros em $1. Era uma região, ela tinha ainda este OB aqui acima que poderia ir, ó, esse OB aqui, ó, mas eu avisei lá que a partir de $1 o pessoal pode realizar, é uma região chata, tem membros que venderam aqui, todos os lucros gravaram a venda, e agora estão aguardando o FET vir abaixo, tá, pessoal? Eu acredito que ela vem buscar este fundo duplo aqui que ela armou, ó, fundo duplo em cima desta POI, um FVG, na região de 30 centavos, tá, pessoal? Até botei um pouquinho acima o alvo, 32, que é só raspando a liquidez que já entrar, certo? Então, se o mercado fizer toda essa movimentação que eu aguardo aí, o Bitcoin está indicando queda, faz todo sentido, tá, pessoal? Tem muita liquidez lá nos $95 mil, foi tudo passado para vocês. A dominância tem tudo para subir, dar um repique. Então essas altcoins vão dar esse tiro, tá? Tá desenhado, tá escrito. Certo? Acredite quem quiser. Eu tô no aguardo de FET aqui embaixo, tá, pessoal? Eu vou encher a mão de FET se ela chegar aqui embaixo e confirmar essa expectativa, certo? Daí ela deve subir forte, tá? E a primeira parada dela é esse bloco aqui que eu falei, ó. 2.4. Isso dá uma alta, olha a alta que dá aqui de baixo, tá, pessoal? 32 centavos, tá? Até um pouquinho mais peguei aqui, ó. Só aqui nessa primeira parada, ó, 650%. Tá entendendo? Então, primeira parada forte de FET, pode ser que pare aí, daqui não passe? Pode. Aí é uma coisa que a gente tem que quando chegar nessa região, certo?
A gente tem que olhar para o BTC, olhar para a dominância, a gente tem que analisar o mercado, ver se tem possibilidade de continuar subindo ou não. Isso é uma coisa que na hora, lá no grupo de membros, nós vamos estar acompanhando. Porque ela pode subir e pagar o alvo lá em cima, ó. Aí dá 16x no capital, 1.600%. E isso é alticismo. Bem-vindos à verdadeira alticismo. Certo? Então, FET, uma excelente compra aí, pessoal, para quem quiser essa moeda aí. Gráfico mensal dela muito bonito, muito bonito. Fez o choque que eu expliquei para vocês da avalanche lá embaixo, certo? Tendência de queda, estava numa tendência de queda aqui. Fez o tendência de queda, vem, faz a reversão, muda a tendência para alta, certo? Aqui ela já avisou que ia subir forte, tá, pessoal? Já avisou, porque isso é um choque mensal, não um choque gráfico diário. Aí o que ela faz? Tenta quebrar a estrutura e subir, só que na verdade era só uma armadilha. Busca essa liquidez aqui, tá aqui marcado, ó, um sweep de liquidez que ela fez acima, volta a pegar liquidez abaixo, e aqui era o melhor ponto para compra em FET, porque aqui ela já tinha avisado que ia subir. Então, cadê a pernada? Cadê? E aí vem a pernada. Certo? E aqui ela fez um boss, um pivô de alta, tá vendo? Quebrou a estrutura. Então agora, o que se espera em FET? Que ela volte num processo de mitigação. Tudo isso aqui é mitigação, tá, pessoal? Tá só corrigindo toda essa pernada dela aqui, ó. Certo? Esse choque aqui, pessoal, foi um sinal bem, com bastante antecedência que ela deu, que ela ia dar um estouro, tá? Demorou para ela dar o estouro? Demorou. Olha quantos meses demorou, mas deu. Certo? Então agora a expectativa é que ela mitigue, ela tá há quanto tempo aqui, ó? Tá há bastantes meses mitigando. Certo? Eu acredito que ela vai fazer essa patada aí, dar essa patada final e vai subir pelo menos aqui, tá, pessoal? Aí pode ser que seja o fim aqui, começa o bear market, ela não passe dessa região e volte, pode. Aí a gente vai ter que ver. Mas já é uma baita de uma compra para levar até aqui o preço, tá? E se ela for pagar o alvo lá em cima, aí já viu, né? 16x no seu capital. Então passei para vocês algumas altcoins para vocês ficarem espertos aí, de olho. A VAX, FET, muito bons projetos. Acredito e pela estrutura delas, pessoal, elas estão numa estrutura para alta, elas não estão numa estrutura para baixo, elas não estão dentro de um range indefinido sem tendência. Entende? Vocês têm que ir atrás de moedas que estão numa tendência macro de alta, uma estrutura para alta. Estão mitigando para buscar liquidez, para estourar a tampa, continuar o movimento, entende? Não adianta vocês entrarem em umas moedinhas que estão numa tendência de baixa, pessoal. Dela faz uma pernada de alta e todo mundo olha para a moeda, achando que agora vai. Só ela está numa tendência de baixa, olha isso aqui. Quando ela sobe é para voltar a cair e continuar a tendência, entende? Cheio de moeda boa aí em tendência de alta, tem que olhar para as que estão com estruturas para cima, não para baixo. Lá no nosso grupo de membros, a gente tem a carteira recomendada. Hoje, inclusive, incluí mais uma moeda na carteira que a gente já tinha tirado, porque eu queria diminuir o número de moedas. Decidi voltar a incluí-la, porque é um projeto muito bom, tem uma estrutura boa que eu acredito que vai entregar muita alta. Tem lá uma carteira com várias moedas que já tem estruturas confirmadas, que a gente já analisou, que estão para alta, pessoal, certo? Compra com alta probabilidade em teu favor, a teu favor, beleza? Então não perca essa chance aí de fazer parte do nosso grupo de membros, ainda mais agora, pessoal, que o mercado tá para fazer toda essa patada aí, essa movimentação. Acredito que ele vai cair forte, mas é para cima o movimento. Vamos ter essa out-season. Não fique de fora, não saia do mercado quando ele derreter. Tenha gestão de caixa. Eu sempre falo para vocês aqui, eu não mudei nada ainda a minha gestão, tá, pessoal? Eu tô 35% comprado no mercado, em algumas altcoins, lá no grupo de membros o pessoal sabe, e tô com 65% em USDT, tá, pessoal?
Estou dolarizado, esperando essa grande movimentação. Agora, se o mercado não confirmar minha expectativa, suponhamos que o mercado faça isso aqui, ó, tá? Eu não acredito que vai, tá, pessoal? Mas faz isso aqui. Tá? Ou até aqui, que seja. Dessa patada. Sem buscar liquidez abaixo. Certo? Eu tô 35% dentro do mercado, tá, pessoal? Esse dinheiro vai estourar, vai explodir nas altcoins que eu tô. Então, é por isso que tem que ter uma gestão. Nunca estar 100% fora e nunca estar 100% dentro. Senão você não dorme. Vai dormir pensando assim, e se o mercado amanhã eu acordar, o mercado tiver explodido. Daí você está 100% fora. E aí? Entende? Só que o que muda na gestão? Muda a exposição. Eu estou mais dolarizado agora do que exposto. Concorda? Porque eu acredito que vai ter uma grande queda. Se eu não acreditasse que ia ter uma grande queda, mesmo que possa ter uma grande queda, eu estaria mais comprado do que dolarizado. Isso que muda. A gente vai equilibrando nossas compras, nosso caixa, de acordo com as expectativas. Então, tudo isso eu passo lá no grupo de membros, tá, pessoal? Você, estando lá, só tem a ganhar. Nós estamos cravando o mercado e desde do ano passado, aí, que eu abri o grupo, julho do ano passado, aí eu cravei, olha, eu já perdi as contas aí, o pessoal mais antigo do grupo chama de bizarro, assim, as cravadas que a gente deu. Que era análise que a gente tinha passado com 3, 4 meses de antecedência, 6 meses de antecedência, e o mercado foi lá e cravou, entende? E estou aqui no YouTube há bastante tempo passando para vocês novamente, mais uma análise. Essas análises são com bastante antecedência, pessoal, mas vocês vão ver aí que nós vamos cravar. Eu, inclusive, cravei o Ethereum aqui. O Ethereum eu cravei aqui no YouTube para vocês. Quando o Ethereum estava lá embaixo, tem um vídeo, e se vocês forem ver vídeos anteriores, tem um que a capa é o Ethereum. Eu estou dizendo cravei, que é exatamente essa região aqui. O Ethereum estava. Essa região aqui embaixo. Eu falei que o Ethereum embaixo, eu falei que o Ethereum deveria tocar essa região aqui, deveria ter demanda. Deveria ter reação, pessoal, e que o Ethereum ia estourar a tampa. Inclusive, eu desenhei aqui o movimento. Olha, ele vai lá em cima. Tomem cuidado que mataram o Ethereum aqui embaixo. Ninguém quer o Ethereum. E depois vão querer o Ethereum lá em cima. Vão querer comprar lá em cima. Aconteceu e está acontecendo exatamente isso. Mas exatamente. Então, esse tipo de antecipação, pessoal, de movimentos, isso aqui lá no nosso grupo você tem acesso. Simples assim. As nossas carteiras, as nossas análises que são passadas lá, vale muito a pena, beleza? Deixo o convite para você, link de acesso na descrição. Passei para vocês aí a visão que eu espero do BTC, do mercado. Acredito que o mercado vai armar essa armadilha, vai cair forte e vai subir mais forte ainda depois. Beleza? Fiquem atentos aí. Vamos ver aí o que o mercado vai aprontar durante essa semana. Fim de semana que vem estarei de novo gravando uma nova atualização. Caso queira live semanal, análises e atualizações por vídeo também no Telegram durante a semana, faça parte do nosso grupo de membros. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Tenha sido útil. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Ótimo fim de semana a todos, grande abraço, até a próxima, fui!